que estão no ensino médio ou saindo, com jovens adultos que estão na faculdade e não estão se identificando com o curso e Estão vêm para a pensando já numa orientação. transição, numa Isso, mudança. para a gente poder fazer um ajuste, entender ali. E também pessoas que já se formaram e já trabalham e estão ali numa crise, estão repensando a sua carreira, né? E é um modelo de trabalho que eu gosto muito porque é muito esperado. Principalmente para quem já é adulto e trabalha, porque a gente está em constante transformação. Então, é muito natural que em algum momento da vida a gente comece a repensar, cara, mas é isso mesmo que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo é o que eu gosto? Faz sentido para mim? Então, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas tenham mais clareza, tenham mais entendimento de quem elas são e fica mais fácil fazer um ajuste numa carreira quando é preciso, né? A galera que está escolhendo pela primeira vez é mais tranquilo, mas também é muito importante ter um olhar muito personalizado para que ele possa fazer uma escolha com muita segurança, sabe? Pensando, Luísa, principalmente o pessoal que está terminando o ensino médio. Então, ali o jovem com 16, 17 anos, prestes a terminar o ensino médio. O que que você tem sentido que é a maior dúvida ou angústia desse público? Eu sinto, Diana, que assim, ó, a galera é como se elas estivessem em frente a um painel do Netflix, um grande painel do Netflix, com Ah, vários conteúdos ali dentro. E você fica assim, gente, são muitas possibilidades, é muita coisa. E eu tô meio paralisado aqui para escolher, porque eu não sei direito nada o que, que tem aqui dentro desses conteúdos, né? Então eu vejo os meninos, os jovens hoje, com muitas possibilidades, conhecendo mais aquela tríade sagrada que eu gosto de dizer, que é a medicina, o direito e as engenharias. E aí eles ficam, mas eu não me interesso, eu não me identifico, eu não estou sentindo segurança em escolher nenhuma dessas três, né? Então, o que, que pode ser bom para mim também? O que, que pode ser legal? Então, eu vejo os estudantes hoje com essa dificuldade, mas quando eles vêm para a orientação, eles conseguem dizer sobre os recursos internos deles, características, personalidade deles, o que eles querem para o futuro, mas até chegar nesse momento, vem com muita ansiedade, muita angústia, porque são muitas possibilidades sem conhecer nada direito, né? Então você fica mesmo meio com medo, assim, de escolher errado. faz sentido? Quando você escolheu, Edson, como é que foi sua escolha? Quando eu escolhi, É, quando se decidiu assim, cara. Porque a gente fez essa escolha há um tempo atrás. Uhum. fizemos. E assim, pelo menos Uma a boa minha pergunta. escolha, ela foi uma escolha que ela passava pela educação. Eu só não sabia se ia ser história ou sociologia, assim, mas eu acreditava que ia ser na educação. Como é que Aham. foi a sua? Cara, a minha, assim, eu era jogador de tênis Que e eu massa. queria ser profissional. Aham. Então, a minha vida toda ali na infância, adolescência, era, eu quero ser jogador de tênis. Aí, de repente, descobri que eu não era tão bom assim. Né? Para ser profissional tem que jogar demais, É. né? E ali com 18 anos eu tive que escolher uma. Eu tava indo para os Estados Unidos na época. O que que aconteceu? Eu ia jogar o tênis universitário nos Estados Unidos. Eu sabia que eu queria fazer isso. E aí quando eu fui para lá, eu fui meio assim, sem saber o que ia fazer da minha vida e tal. Minha família tinha negócio de educação aqui em Brasília e eu sabia que eu ia lá para fazer alguma coisa que eu podia trazer de volta e, assim, se fosse direito ia ser difícil trazer de volta, né? Então, fazer qualquer coisa. Aí eu fui fazer business lá e com o tempo eu fui me identificando com economia. Dentro da própria faculdade fui me identificando com economia e acabou que eu fiz mestrado em economia. Trabalhei um pouco com consultoria de tributária e aí voltei para trabalhar com educação, né? Mas eu fui para educação por causa do negócio da família e depois eu aprendi a gostar daquilo, né? E me Legal. identifiquei com aquilo. Mas foi um caminho meio... Até hoje eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tô precisando de uma orientação da Luísa. E eu acho que é um pouco isso. A Luísa está falando de uma quantidade muito grande de escolhas. E cada vez que eu percebo o jovem, o estudante, nessa posição de eu tenho muitas escolhas, eles parecem que eles são contagiados por um cansaço e quase uma paralisia, assim. E aí que tá, não tem nada de errado você não saber o que você quer fazer. É isso. Acho que a Ainda maioria mais das nessa pessoas fase da são assim. vida, né? Com É. 16, 17, 18 anos. Com certeza, não tem nada de errado. Luísa, você tem um programa para auxiliar esses jovens. Uhum. Eu vi a aplicação desse programa e a participação da Luísa em uma das minhas aulas. E você falava de 7 situações, de 7 chaves. Cara, aquilo foi muito bom para o estudante. Sim. Eu estava no meio de uma aula e eu convidei a Luísa para participar. E eu vi o quanto algumas situações fizeram efeito para os meus alunos.
E assim, a gente tinha 100 minutos, 80 minutos, eram 2 aulas no máximo, 90 minutos, 1h30, que era a condução, que era uma chance de se ouvir falar sobre projeto de vida, sobre protagonismo, sobre processo de escolha. Como é que o programa funciona? Como é que você tem visto esses estudantes? Olha, eu gosto de falar sobre 2 pilares fundamentais. O primeiro é o do autoconhecimento. A gente só faz boas escolhas quando a gente se conhece. Para mim, o autoconhecimento é a melhor ferramenta para a gente viver bem, sabe? Primeiro porque a gente está sempre se transformando. Eu acho que a gente vive num mundo muito volátil, muito ambíguo. Toda hora é uma coisa diferente, toda hora tem a mesma coisa, tem significados diferentes. E os jovens, eles absorvem tudo isso, eles entendem o que está acontecendo. Sim. Então, olhando para essa perspectiva da orientação profissional, do autoconhecimento, eu ajudo os meninos a identificarem o que eles têm interesse e habilidade. Porque, às vezes, Diana, a gente tem algumas habilidades que a gente não tem interesse em trabalhar com elas. E aí, como às vezes o estudante, o jovem, ele não tem muito discernimento para fazer esse senso crítico, porque quando você fala assim, cara, você é muito bom em escrever. Nossa, você tem que trabalhar com algo que você escreva, que tem escrita criativa e tal, mas a pessoa fica, cara, mas não é isso que eu quero. Isso não tá, sabe? Não tá assim, fazendo meu coração brilhar por isso, não tô me sentindo, não é isso. Mas aí você acredita nos adultos, claro, porque nós somos as referências para eles, né? E não tá errado. Mas é muito importante olhar isso com muita clareza e com muita calma, porque às vezes tem habilidades que você quer deixar mais para hobby, você não quer transformar num trabalho, você não quer ter obrigação com isso, e tem outras habilidades que você fala, pô, legal, eu quero trabalhar com essa habilidade aqui, eu acho que pode ser muito legal para mim. E dentro... Pode falar isso. Não, vai Dentro continuar. dessa perspectiva do autoconhecimento, você faz esse momento com eles, deles Isso. entenderem os hobbies, as habilidades, o que você tem de competência, para onde vai. Isso. A gente tem 2 técnicas para separar o que eu tenho interesse e habilidade e o que eu gostaria de transformar em uma atividade profissional, e o que eu tenho interesse e habilidade e vai ficar ali mais para os meus momentos livres, nos meus momentos de vida pessoal. Tá bom. E aí também a gente tem, não é que define, mas a gente fala muito sobre as características de personalidade da pessoa, do estudante, né, ou do adulto, do jovem, do adulto. Porque se a gente escolhe uma profissão que está muito desalinhada com quem nós somos, a longo prazo, isso pode dar muito ruim. Pode dar muito problema, né? Por exemplo, se eu tenho uma característica mais comunicativa, extrovertida, e eu acabo escolhendo um ambiente de trabalho em que eu trabalho sozinha, em que eu me comunico muito pouco, em que eu contribuo pouco, e eu tenho uma atenção concentrada muito grande, enfim, isso vai dar um pouco de conflitos de valores pessoais mesmo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver ali desenvolvendo a tua carreira. Então, ter essa clareza sobre quais são as minhas características e como isso pode ser alinhado com uma profissão também é super importante. E aí falar sobre sentido do trabalho, retornos do trabalho, além do financeiro, porque quando a gente é adulto, a gente aprende que a gente tem que trabalhar para pagar os nossos boletos, né? A gente precisa ser adultos funcionais. Sim. E beleza, é isso, tá certo, mas não precisa ser só isso, né? Você, por exemplo, como educador, a quantidade de histórias que você já conheceu, a quantidade de pessoas que te adoram, que te agradecem por você ter passado pela vida delas, isso também é um retorno que você tem do trabalho, sabe? Você que trabalha com países, né, e tem uma instituição, um projeto que está muito ligado a isso, talvez você tenha conhecido um país através do seu trabalho. Sim. Isso também é um ganho que a gente tem. Então, ampliar isso, sabe? Sair só desse peso, nossa, preciso trabalhar para ganhar dinheiro e manter o meu padrão que os meus pais me deram, isso é muito pesado. Isso faz com que a gente olhe para a vida adulta com muito medo, inclusive, né? E quando a gente amplia isso, não, cara, eu quero poder conhecer outros países através do meu trabalho, eu quero me desenvolver pessoalmente através do meu trabalho, eu quero ser reconhecido por ter descoberto alguma coisa científica no meu trabalho. Isso vai fazendo o processo ser mais instigante, ser mais gostoso e você se sentir mais motivado para esse momento que é desconhecido, né? E é claro que a gente tem medo. Vou fazer uma provocação. Vamos lá. Sim. Digamos que eu estou pensando aqui como um papel de pai também, né? E eu entendo essa parte a vida não é só sobre o dinheiro. Perfeito. Eu mesmo tô empreendendo um negócio novo, é muito difícil a gente conseguir
tirar dinheiro de um negócio que está começando, porque a gente tem uma visão e a gente tem que ser motivado não pelo lucro, mas pelo aquilo que a gente está trazendo como propósito. Essa é a maior motivação. Só que o dinheiro faz parte também. A gente não tem que pagar os boletos. E às vezes quando a gente... é até legal que a gente está bem na taxa de transição aqui, né? O Diana está com o pessoal de ensino médio, eu estou aqui com a galera da graduação. É isso. Aham. Então a gente percebe que ele vê o final, eu vejo o começo da Sim. graduação ali. E essa galera, principalmente ali para quando a gente está começando ali na graduação, os pais estão pensando na carreira do filho a longo prazo, quanto dinheiro que ele vai ganhar, mas dificilmente o jovem está pensando nisso, né? Ele está pensando mais no dia seguinte ali, como é que vai ser a faculdade dele, os amigos e às vezes as festas e tal. E aí, às vezes, até a carreira fica para um segundo plano ali, na preocupação do jovem, né? O que eu percebo assim, na grande maioria, não todos, mas a grande maioria tá pensando assim. E aí, será que não é o papel do adulto falar assim, ó, você tem que pensar em alguma coisa que dá dinheiro também? Eu tô pensando, os pais pensam assim, né? O que você Sim. acha disso? Não tem que pensar no dinheiro também, um pouco no Com certeza, com retorno? certeza. Para mim, o dinheiro, a gente vive numa sociedade em que o dinheiro ele é fundamental, inclusive para a gente ter liberdade de escolha, né, na nossa profissão. É com certeza super importante, mas também é importante você ter pelo menos senso de pertencimento com o que você faz, Uhum. né? Você não precisa amar o que você faz, acordar mega feliz todos os dias, uhul, vou trabalhar. Mas você precisa ter pelo menos um senso de pertencimento, sentir que o que você faz te agrega em alguma coisa, sabe? Te faz sentir real para o mundo.